Hoje o tema, como eu antecipei, é um bom relatório na prática. Por que é importante a gente conversar sobre isso? Muitas vezes a gente vai lá, faz uma ótima avaliação, consegue ter um ótimo raciocínio clínico, mas na hora de colocar isso no papel, de esclarecer as ideias, de trazer o que você observou para os pais, é onde que alguns terapeutas travam. E assim, relatório, gente, é treino, é você ver o que deu certo, o que não deu, mas ter uma estrutura norteia todo esse processo. Às vezes a gente tenta colocar de uma forma desordenada as coisas, e isso faz com que você chegue no final desse documento sem ter trazido a mensagem que você deseja. Então hoje eu vou falar um pouquinho de uma estrutura, tá, de relatório. Eu quero que vocês anotem, tirem print aí, e tentem colocar isso em prática. Claramente, o meu relatório de hoje é muito diferente do relatório de 5 anos atrás, né? E muito diferente de quando eu estava ainda na graduação. Mas se a gente puder encurtar esse caminho, é melhor. Foi baseado grande parte desse material na medida de fidelidade da terapia de integração de Ayers. Dentro da medida de fidelidade, fala-se de uma estrutura básica de relatório, mas alguns pontos a mais eu coloquei ali por conta da nossa prática, da nossa vivência e da nossa cultura brasileira, certo? Então, primeiro ponto que a gente precisa sempre ter em mente: o relatório é um documento. Por isso, precisamos ter o máximo de cuidado com as informações que ali constam. Ele formaliza a sua avaliação e é um meio de comunicação com toda a equipe. Um relatório, pessoal, ele não tem que ser feito para você. Ele tem que ser feito de uma forma que qualquer um que leia consiga entender a sua mensagem, tá? Vamos pensar que é uma carta que você vai mandar para os outros profissionais, é uma forma de documentar como essa criança chegou e até mais para frente de você mensurar quais são os seus resultados, tá? Então é um documento que você precisa ter o máximo de atenção na hora de construí-lo. O próximo passo, né, que a gente precisa sempre entender é que o relatório ele tem essa estrutura. E dentre os itens que não podem faltar é a identificação do cliente. Então, é importante você colocar o nome, né, dessa criança, de modo que você identifique, saiba quem realmente ela é, com a data de nascimento, porque informações sobre a idade cronológica vão ser importantes para você entender qual é o desenvolvimento dessa criança e o nome dos responsáveis. Um ponto importante que a gente precisa considerar dentro da nossa cultura é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Esse documento, ele precisa garantir que os dados não vão cair nas mãos de pessoas que não podem ter acesso. Então, alguns profissionais hoje já até, em vez de colocar o nome completo da criança, coloca apenas as iniciais, né? Mas coloca a data de nascimento e as iniciais dos pais. É importante que vocês conversem com o advogado que faz toda a assessoria jurídica para que vocês consigam ajustar como colocar isso da melhor forma que te proteja de qualquer processo lá para frente, mas também que garanta que você fez o registro, porque isso, como eu já disse, é um documento. Agora que você já identificou, colocou o nome, é de extrema relevância que você coloque o histórico dessa criança. Então, você deve colocar o histórico médico. Só que você tem que colocar, né, e inserir ali os dados que são realmente relevantes para o caso. Porque às vezes a gente começa lá, teve dor de garganta com 2 meses, nananana, e começa a ficar cheio de informações que não vão ser relevantes para o seu diagnóstico e que não são relevantes para o seu raciocínio clínico. Então, características como tempo gestacional é de extrema importância, se teve alguma intercorrência no período pós-natal,
se essa criança passou por alguma internação. Isso são dados muito importantes. Se fez alguma investigação, se fez algum exame específico, isso deve colocar. Agora, dados, teve sarampo, teve isso, teve aquilo, talvez não seja de muita importância no caso. Você tem que filtrar as informações que os pais trazem no momento da anamnese. Também deve constar o histórico educacional, então se essa criança foi à escola, como foi o período de adaptação, se ela já ficou retida em algum momento, como que é o processo de aprendizagem. Isso vai ser importante para você entender os impactos das possíveis disfunções de integração sensorial no processo dela de aprendizagem. E também o histórico terapêutico. Você deve constar ali se essa criança faz outros tipos de terapia, se ela já passou por alguma avaliação prévia de integração sensorial ou de terapia ocupacional ou qualquer outra, se ela já passou por um processo de intervenção, quanto tempo esse processo de intervenção, porque isso também vai te dar uma ideia, mais ou menos, né, de como essa criança responde ao processo de intervenção. É totalmente diferente você pegar uma criança que nunca passou por uma intervenção de uma criança que já passou, já esteve um tempo ali sob o olhar de algum profissional. Então, isso deve constar no seu relatório. Depois que você colocou isso, é interessante você colocar o histórico do desenvolvimento. E nesse momento, você deve lembrar como os marcos de desenvolvimento estão relacionados ao processamento sensorial. Por exemplo, uma criança que engatinhou só com 11 meses, engatinhou um pouquíssimo tempo, isso pode ser um sinal de um pobre processamento vestibular e proprioceptivo. A criança, ela demorou muito a sentar sem apoio, ela sempre ficou irritada de ficar de barriga para baixo. Isso são dados importantes porque vão te ajudar no seu raciocínio clínico, certo? Nesse ponto, gente, às vezes os pais não têm de cor essa informação, né? Se você pergunta ali com quanto tempo andou, cravado, tipo, há 1 ano, 15 dias e tantas horas, se duvidar. Mas quando você pergunta assim, engatinhou, tem muitos pais que não conseguem lembrar. Então, uma ferramenta que a gente tem é a carteirinha da criança, né? No qual o pediatra faz as anotações. Então, se você tiver esse documento, vai ser importante para você coletar esses dados com maior fidedignidade. Também, se você não tiver isso, tente resgatar com os pais, pedir para eles verem vídeos da época. Então, isso hoje facilita muito a nossa avaliação e essa coleta de dados, tá bom? E se você ficar com alguma dúvida, o pai fala assim, ele engatinhou, mas eu não lembro muito bem. Fala assim, você não tem um vídeo? Mostra pra mim quanto tempo ele tinha ali e tal. Isso vai te ajudar no seu raciocínio. Próximo ponto que você deve ter na sua avaliação, né? O perfil ocupacional dessa criança, da criança e da família. Então, quais são as atividades relevantes para eles? O que eles fazem, o que eles não conseguem fazer? Lembrando, nós somos terapeutas ocupacionais e o nosso olhar é voltado ao desempenho ocupacional, entender o que essa família acha relevante, o que eles gostam de fazer, o que é importante e o que eles queriam muito fazer e não conseguem, também vai te ajudar a delimitar os seus objetivos terapêuticos e compreender, principalmente quando você pensa, a criança não se veste sozinho. Ela já tem idade. Quando você vai juntar com seus dados da avaliação, pode te ajudar a chegar num diagnóstico final. Porque no final a gente vai ter que fazer essa correlação. E isso pode ser considerado também uma queixa funcional, certo? Outro ponto que você deve constar no seu relatório é o motivo de encaminhamento. Por qual motivo essa criança está em avaliação? Quem fez o encaminhamento? Às vezes você pergunta para os pais assim, por que você veio, para avaliação? E eles podem falar simplesmente porque o neuro mandou, porque a psico mandou, porque a fono.
Então, se você puder entrar em contato com esse profissional e entender o que levou ele a pensar que uma avaliação de terapia ocupacional seria interessante, é importante também para que a gente consiga corroborar das queixas funcionais com o seu diagnóstico ou então descartar. Tá? E isso também vai ser relevante para você fazer esse contato com o próximo profissional, explicar o que você viu e tudo mais. É comum, por exemplo, aqui a gente receber criança que está em processo de investigação, principalmente para o TEA, e o profissional, né, te encaminha para você ajudar eles a chegarem nessa conclusão. Então, se você tem esse dado, também é legal para depois você conversar com o profissional, explicar o que você viu, se você descarta uma disfunção de integração sensorial, e também o que você viu do desenvolvimento dessa criança. Depois que você fez essa introdução, tá? Você também é importante você colocar as atividades que a criança normalmente gosta ou procura. Por que isso? Isso vai te dar um panorama de como é o desempenho dessa criança no brincar, como que é o desempenho dela nas atividades de participação social. Então, e você não precisa perguntar para os pais assim, que atividades que a criança normalmente gosta ou procura? Não, você pode falar assim, como que ela brinca? Do que ela gosta de brincar? Como que ela faz com os amiguinhos? Então, isso pode ser, você tem que colocar ali, porque o brincar, né, a participação na escola são as ocupações mais relevantes da criança no desenvolvimento. Quando a gente fala em adultos, são outras. Fechando essa parte, né, introdutória, você vai ter que começar a explicar o resultado das avaliações estruturadas. Então, quais testes foram aplicados e os resultados. Cada profissional coloca da forma que acha mais interessante. Então, tem alguns que só fazem a interpretação e colocam os dados dentro de um texto. Particularmente, eu acho relevante a gente colocar tabelas, né, ou gráficos com esses dados. Por que isso? Porque depois você pode, dentro da sua reavaliação, fazer uma comparação entre a avaliação e o processo nesse momento, né? Como que a intervenção está impactando no desempenho. Aqui, como vocês sabem, a gente gosta muito de usar a PEDCAT. Então, a PEDCAT pode ser algo relevante, de muita relevância, e você colocar isso dentro de uma tabela para depois reavaliar. O VMI também você pode fazer, ou as outras avaliações, tá? Algumas avaliações até fornecem já esse relatório automático em forma de gráficos, então você pode copiar e colar ali e deixar documentado. Ou você pode fazer essa interpretação, mas de modo geral, uma interpretação é sempre importante de ser colocada. Então, porque por exemplo, vamos falar da PEDCAT, um desempenho entre 30 e 70 é considerado típico, um desempenho ok. Então, se eu só colocar lá, nas atividades de vida diária, fez a pontuação 50. Quem lê aquilo pode não entender bulhufas, né? Então, colocar essa interpretação também é legal. Depois que você colocou os dados da sua avaliação estruturada, também você deve colocar os resultados das avaliações não estruturadas. Então, o que você observou na sessão? E ali, né, você vai colocar N informações. Então, como essa criança chegou, o que você viu de planejamento motor, enfim, eu vou descrever no próximo. E o que os pais relatam, isso também faz parte das suas avaliações não estruturadas. Então, os pais relatam que essa criança é agitada, é uma criança que gosta de participar, é uma criança que não tem problemas em transições. Em contrapartida, no momento de avaliação, eu vi isso. Então, até fazer essa comparação do que foi relatado com o que você observa. Só é importante vocês tomarem cuidado que o resultado da avaliação não estruturada não é descrever tudo o que foi e como foi realizado, mas realmente o que foi relevante. Por que é importante pontuar isso? Já
terapeutas ocupacionais, né, que passaram por um momento de supervisão com a gente e fizemos a avaliação de relatório, eles colocaram assim: foram utilizados 5 bambolês alinhados, blá blá blá. Tipo, sabe a descrição de tudo? Foi selecionado para avaliação bola de peso 2 quilos, 3 quilos, 3 quilos, mas só um descritivo e não uma interpretação. Essa descrição, gente, para algumas pessoas é legal, podem achar. A gente considera que se você coloca isso demais, fica maçante para a pessoa que está lendo. A pessoa que está lendo não precisa necessariamente saber todos os passos que você fez. Isso faz parte do seu raciocínio clínico. Agora você tem que conseguir interpretar. Então, por exemplo, na hora de subir os degraus, a criança não troca os pés, o que já era esperado para a faixa etária. Permaneceu sentado por tantos minutos na atividade de mesa. É diferente de você colocar: foram realizadas 3 atividades de mesa, de pintar, nananana, sabe? Vocês entenderam essa diferença, né? Fechando essa parte, né, da avaliação não estruturada, de como mais ou menos escrever, é importante lembrar do que precisa ser considerado nisso. Lembrando que a nossa avaliação em questão é uma avaliação de processamento sensorial, de desempenho ocupacional. Então, você deve considerar os aspectos da modulação sensorial, como é a reatividade dessa criança. Se é uma criança com alto nível de alerta, um alto nível de atividade, isso precisa estar ali no seu relatório. Como que foi as respostas dessa criança frente às atividades de discriminação sensorial? Ela conseguiu responder da forma apropriada para a faixa etária? Como que é o controle postural, dinâmico, estático? As habilidades visuais, de percepção visual, você percebe alguma dificuldade? Como são as habilidades de motricidade fina, as habilidades de motricidade ampla? Como que é o processo de praxis, a ideação, planejamento motor? Você consegue perceber alguns sinais ali que sugerem uma disfunção? Como que é a organização do comportamento? Essa criança, ela faz transições de atividade de uma forma tranquila, ela se desorganiza frente às transições. Como que ela entrou dentro da sessão? Como foi para sair? Ela pediu muita ajuda dos pais, ela respondeu ao ser chamado pelo nome. Então, tudo isso é de extrema relevância. Por quê? Porque você pode complementar com a sua ideia de processamento sensorial. Às vezes a gente também fica tão preocupado em colocar muitas coisas e a gente esquece qual que é a lente que a gente está colocando naquele momento. Então você tem que pensar como o processamento sensorial pode estar interferindo nisso e quais são os produtos. Então esses itens ali precisam estar no seu relatório. Pode-se dividir então assim, Elida, eu quero dividir modulação sensorial, o que eu vi, controle postural, pode, gente. A forma que você coloca isso é a forma que melhor você consegue traduzir as suas respostas, as respostas da criança, traduzir o seu pensamento. Eu, por exemplo, não separo, por exemplo, tudo, controle postural, discriminação e tal, mas sim modulação e discriminação, aspectos de sensório-motores do processamento sensorial. Eu gosto de separar assim, porque depois, quando eu vou fechar o diagnóstico, eu consigo voltar, reler, e os pais também. Então, é uma forma legal de você organizar o seu pensamento. Aí, depois que você fez essa descrição, você explicou como essa criança reagiu, é hora de relacionar. Então, qual é a influência da integração sensorial na performance e na participação? Então, ali chega a hora de você ver se realmente o desempenho dessa criança, as respostas que ela tem, elas casam entre si. Ou se não, me parece não ter uma disfunção de integração sensorial. E ali você também pode colocar, na verdade deve colocar o diagnóstico de disfunção de integração sensorial e correlacionar ele com as queixas funcionais. Então, vamos pensar ali. A criança apresenta um padrão de somatodispraxia
o que corrobora com as queixas dos pais da dificuldade de perceber as roupas emboladas no corpo, de entender a sequência das ações. Então, você tem que mostrar que a sua intervenção, o seu olhar realmente vai ter vai impactar nesse desempenho, né? Porque senão, tem muita gente que coloca assim, a criança apresenta atraso motor, dificuldade em olhar nos olhos, indico a intervenção de integração sensorial. Mas por quê? Tá? Qual que é o padrão de disfunção? Como esses sistemas sensoriais estão relacionados a isso? Por isso, gente, você tem que saber muito qual que é a base do processamento sensorial no desempenho, tá? Não adianta só eu saber a descrição dos quadros, eu tenho que saber correlacionar isso com a vida dessa criança, eu tenho que saber correlacionar isso com o desempenho ocupacional, eu preciso saber olhar o que essa criança me mostra no parque, e assim, meu cérebro tá o tempo todo, o sistema tal. Então, você deve saber fazer esse balanço das informações e colocar no papel. Não é fácil, tá? Não é fácil trazer isso de uma forma clara, mas é de extrema relevância, porque senão se você coloca assim, a criança não consegue se vestir e precisa da intervenção de integração sensorial. Qual outra abordagem também funcionaria? Será que um treino não funcionaria? Por que a sua intervenção, por que o quadro dela está influenciando nisso? É aí que você precisa chegar de uma forma extremamente clara. E para isso você não precisa, gente, florear e bababá. Crie uma linha de raciocínio. Crie uma linha de raciocínio. Disfunção é essa, esses sistemas sensoriais que influenciam e impactam em X. Fechou? Depois que você, fez toda essa parte ali, você vai ter que fazer os objetivos, né? Esses objetivos, pessoal, eles precisam ser delimitados em parceria com os cuidadores, tá? Por que isso? Porque às vezes essa família te procura porque quer que a criança fale, mas não é esse o foco da sua intervenção. Então, quando existe esse embate, embate entre aspas, que fique claro, entre os objetivos da família e o que a sua intervenção pode colaborar, é importante você esclarecer, porque senão você vai colocar objetivos, a família quer que a criança fale, mas você quer que a criança se vista. E para a família isso não é um problema ainda. E você vai colocar esses objetivos, a família não vai ver importância na sua intervenção. Então, é sempre essa correlação, explicar, deixar muito claro. Nem todo mundo, a gente precisa sair desse pedestal que, meu Deus, a integração sensorial é super importante. Nem todo mundo sabe a importância. É o seu papel como terapeuta ocupacional explicar, relembrar, mostrar para a família. Aqui a gente gosta muito de imprimir os building blocks e mostrar para a família a importância ali do processamento sensorial na aquisição das habilidades, tá? Os seus objetivos, eles também precisam ser focados nos dados encontrados na avaliação e visando a melhora funcional. Não adianta de nada você colocar, vamos lá, pensar um objetivo ali. A criança na sua avaliação mostrou um quadro de somatodispraxia. Beleza, isso vai ter um impacto motor muito importante, né? Mas eu quero que a criança tolere alguma coisa. Então, assim, você tem que... E você não viu nenhum padrão de disfunção de modulação. Entende? Nesse sentido, a gente precisa fazer com que tenha coerência o que você escreve, com o que você... O relatório, gente, tem que ter coerência entre as queixas, o que foi observado, o que você tem de objetivos e qual é a indicação clínica. Ele tem que ser um documento muito fechadinho, tá? E tem crianças, por exemplo, que a família ainda não tem queixas. E aí que aí que tá o nosso papel também de um profissional da saúde. Você não passa por cima desses objetivos da família, mas você precisa explicar o porquê que essa criança, essa falha nesse momento, pode impactar mais lá na frente.
pessoas não sabem sobre desenvolvimento, elas não têm a obrigação de saber tudo sobre desenvolvimento. É o seu papel explicar sobre isso, explicar sobre como uma habilidade vai ser importante para a construção da participação dessa criança e tudo mais. Aí, a gente chega no ponto da indicação clínica, que é um outro momento que muitas vezes os terapeutas ocupacionais ficam com dificuldade de delimitar de uma forma clara. Recentemente eu tive uma supervisão que isso foi colocado em xeque. O que aconteceu? A criança, pela avaliação, pelas queixas funcionais, tinha indicação de pelo menos 2 sessões semanais. E a terapeuta colocou que indicava uma sessão só por semana. Aí eu pergunto assim, mas por que você colocou uma vez por semana, né? Sendo que é um caso que precisa de maior intervenção, maior cuidado. Ela assim, porque a família já tinha me dito que eles não poderiam pagar mais do que uma vez por semana. Eu falei assim, tudo bem, a família te explicou sobre isso, mas você tem que colocar o que é a indicação, porque isso é um documento, e esse documento ele é de extrema relevância para justificar, às vezes, até um reembolso médico, para que você também mostre para aquela família qual que é a importância. Porque se você escreve lá, é indicado uma vez por semana, às vezes essa família nem vai lembrar que ela te falou que ela só poderia ir uma vez por semana, né? Porque às vezes eles falam até na hora que a gente entra em contato. Não, mas eu só quero uma vez por semana. Você no seu documento tem que colocar o que é o ideal. O que é o ideal, gente? O que essa criança merece de intervenção? E depois vocês vão entrar em um acordo, vocês vão ver o que pode ser feito. Mas o relatório é o ideal. E também você deve colocar ali o período para reavaliação. Então, os objetivos foram esses, a indicação clínica é X e solicito uma reavaliação em 6 meses, em 4 meses. Aí, de novo, né? Como que as coisas vão encaixando? Meus objetivos são esses, a frequência e a minha reavaliação, ela precisa acontecer se tudo isso for cumprido, claro, porque assim, gente, uma criança que vem 2, 3 vezes por semana é totalmente esperado que a resposta seja diferente de uma vez por semana. Olha o tanto de oportunidade, de intervenção que ela tem de diferente, né? 2 já é o dobro do 1. Então, é importante você sempre refletir sobre isso. Aí, fechando ali essa parte, você deve, né, constar os encaminhamentos que você acha relevante. Mas da família não tem condições, eles não vão fazer. Gente, documento. Então, você deve documentar o que você acha importante essa criança passar por encaminhamentos. A data da sua avaliação, a assinatura e tem que ter uma cópia para arquivar e uma cópia para os pais. Como eu falei no começo, né, da nossa live, a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que fazer de tudo para se proteger. Então, alguns profissionais solicitam até que os pais assinem esse documento que eles receberam, tá? Para que mostre que nisso você não entregou para uma outra pessoa que não é responsável por aquela criança. Então, fechando essa parte, é hora de fazer a sua devolutiva. Alguns profissionais, eu acho muito legal, gente, fazem slides para explicar para a família como que chegou nesse processo, colocam fotos e tudo mais. Mas na hora de entregar, é legal entregar o documento mesmo, com tudo ali descrito. Isso é basicamente minha opinião, tá? Eu acho que facilita, fica mais profissional, mas a apresentação eu acho super legal também, principalmente para ficar um momento no qual você faça recortes mais importantes ali do processo. Aí, você fechou. Sempre revisar o documento e estar atento aos erros de português. É chato. Todo mundo erra. Mas existem alguns erros que a gente tem que ficar muito mais atento, tá? Pois eles podem comprometer a sua credibilidade junto à família e aos outros profissionais. Então, ficar muito atento naqueles erros, principalmente os mais comuns, trocar o mas por mais,
tá? O haver, o verbo haver, que do plural, se entra, se não entra, o que eu posso colocar onde. Ai, ele daqui chato, que chato. Ninguém aqui é fiscal de português. Mas isso, gente, pode comprometer, sim, como que as pessoas vão enxergar a sua clareza profissional, vão enxergar se você realmente, né, entende do que você está falando, porque isso é básico de um profissional ali de terceiro grau, certo? Então, cravado no nosso tempo de live. Espero que vocês tenham gostado. Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, podem mandar. Eu vou ver aqui se alguém mandou alguma coisa, tá bom? Vocês gostaram, gente? Ah, lembrando, né? Ontem daí a gente pediu para as pessoas mandarem alguns relatórios. Eu já selecionei 3. Eu vou fazer uma ligação por Meet com essa pessoa. A gente vai conversar um pouquinho, que fique claro, eu não vou falar sobre o conteúdo do relatório, necessariamente sobre o diagnóstico, porque não é o foco, mas sim sobre a estrutura, o que pode melhorar para que ajude para os próximos, tá bom? Se tiver alguma coisa mais gritante ali na parte do conteúdo, eu até vou falar, mas o foco vai ser sobre a forma mesmo do relatório. A gente já selecionou as 3. Nossa, foram muitos relatórios que a gente recebeu. Eu fiquei bem feliz mesmo. Aí eu vou mandar o WhatsApp e conversar pra gente combinar um horário. Certo? Acho que não chegou nenhuma dúvida. Aqui, só o pessoal dando bom dia mesmo. Vai ficar gravado, gente. Tá? Vai ficar gravado sim essa live. Porque eu sei que nesse horário não é todo mundo que consegue assistir. Certo? Então, bom dia para todo mundo. Daqui a pouco tá aqui meu primeiro paciente da manhã. Espero que o dia de vocês seja ótimo. E vou mostrar de novo o meu pitoco, gente, de rockstar, tá? Porque eu sou dessas mães, sabe? Que fica assim babando. Ó, pra fechar a live de vocês com um fofinho. Tá bom? Beijo, pessoal. Bom dia para todo mundo.